Olá, meus amigos do LAC Concursos, como vai você? How are you doing? Estamos de volta com a nossa disciplina Interpretação de Texto para Concursos Públicos. Estamos aí com mais uma aula, né? Nas aulas anteriores nós temos abordado alguns tópicos relacionados ao uso sistemático da gramática como um recurso de estratégia, na verdade, de leitura, né? Vimos alguns pontos que são considerados pontos essenciais para a interpretação de um texto, né? Gostaria de lembrá-los, nós não estamos aqui numa escola de idiomas, porém, a necessidade de vermos essas estruturas gramaticais se dá pelo simples fato de que se você não tem um conhecimento básico nessa área fica muito mais complicado. Fica impossível? Não é que fique impossível, mas sem um conhecimento básico aí das estruturas gramaticais é complicado que você leia, né? Eu disse para vocês que alguns desses temas eu gosto de insistir para que você reforce, inclusive para que você se discipline, né? Para que você tome essas medidas, para que você aceite o fato de que entender, absorver essas estruturas seja importante para você, né? Funciona meio que como uma questão, inclusive, aí de motivação para você continuar estudando, né? Vimos a princípio alguns tempos verbais básicos, não é? Exemplo disso, exemplo mais clássico de todos é o uso do verbo be, alright? Vimos as suas estruturas lá no comecinho, depois demos uma passeada ali pelo present perfect, vimos alguns action verbs, né? E a gente vai retomando esses raciocínios de acordo com a gente vai caminhando. Para quê? Para que você possa estar sempre se lembrando daquilo que você viu e também para que você possa continuar buscando um pouco mais acerca desses assuntos propriamente ditos, né? Nas nossas últimas aulas, nós abordamos a questão do word formation, não é? Da formação de palavras. E nós vimos na formação de palavras a importância dos afixos, né? O que são os afixos, né? São aquelas partículas que nós acrescentamos a palavras que nós já conhecemos, a verbos, né? Dando origem a substantivos, dando origem a novos adjetivos, adjetivos abstratos, adjetivos concretos, da mesma forma com substantivos, né? Ou seja, são partículas, partes de palavras que nós empregamos em palavras que nós já conhecemos e assim nós damos origem a novas palavras. Na aula passada, nós abordamos muito o sufixo. Os senhores devem se lembrar, né? Vimos lá o sufixo nes, sufixo les. Eu pude identificar, revendo a aula, que talvez tenha ficado ali um pouco pequeno, né? A exposição aqui na tela. It won't happen again, não vai acontecer novamente, mas o material também está disponível para você, então eu peço para que você possa mesclar aí o seu monitor, trabalhar bem aí essa questão de, né, na dinâmica que você achar melhor, obviamente, você poder estar sempre visualizando o conteúdo que está sendo exibido aqui na tela, certo? Bom, nossa aula de hoje, pessoal, eu trouxe ainda dentro do módulo 2, que se encerra hoje, essa é a última parte. Daí para frente nós já vamos abordar um outro tema. E eu havia dito para vocês, não é? Havia dito para vocês que nós vamos falar sobre o uso do ing, né? Do famoso ing em inglês, o seu emprego. Quando é que nós vamos poder interpretá-lo da maneira que ele deve ser interpretado? Aliás, como é que nós vamos conseguir identificar quando o emprego do ing em uma determinada frase, em um determinado texto, está denotando gerúndio, quando ele está denotando infinitivo e assim sucessivamente. Ok? Nós vamos abordar numa próxima aula, porque essa aula encerra esse tema word formation, que seria a formação de palavras, porque na aula passada nós vimos os sufixos, como eu havia dito anteriormente. Hoje nós vamos ver um pouco mais sobre os prefixos, né? Gostaria de lembrá-los, né? Eu passei para vocês uma lista na aula passada, inclusive nós passamos bastante por essa lista, né? Gastamos um tempo ali vendo essa lista, mas eu gostaria de lembrá-los que essa lista não é uma lista definitiva, né? Porque a quantidade de sufixos, de prefixos
Pare e pense na quantidade de palavras que nós temos em português, não é? Que derivam umas das outras, não é? Palavras que são modificadas, a quantidade dessas palavras é gigantesca, em inglês também não é diferente. Então, sufixos e prefixos é um assunto bacana para a gente abordar, tanto é que você pôde observar a importância desses termos na interpretação de texto, porém, é impossível que a gente aqui nesse tempo, aliás, é impossível não, mas dada a urgência, né, do conteúdo que precisamos ver, abordar todos os prefixos e todos os sufixos, né? Isso é uma tarefa muito árdua, né? Conhecer todos os prefixos da língua inglesa de uma vez seria muito. Contudo, existem alguns que são muito recorrentes e podem nos ajudar bastante na hora de entender uma palavra, de fazer uma compreensão de texto. Foi isso que eu fiz quando eu expus aqui os sufixos que vimos na aula passada. São os sufixos mais recorrentes, né? Dado a linguagem do dia a dia, dada a necessidade de comunicação diária de assuntos universais, ok? Nada de assuntos específicos. Ainda porque os sufixos que nós abordamos nas duas aulas passadas são sufixos que podem ser utilizados tanto para se referir adjetivando ou dando nome, né, às coisas, que é o uso dos substantivos, em assuntos específicos ou em assuntos genéricos, ok? Então, é muito complicado a gente estudar todos os prefixos, todos os sufixos, mas os mais recorrentes nós vamos ver com certeza, tá? Essa aula de hoje, pessoal, é uma aula muito dinâmica. Então, nós vamos ver o emprego do sufixo na frase, nós vamos ver o emprego do sufixo na palavra. Eu trouxe textos para a gente poder observar juntos aqui também, tá? E esse texto que nós vamos ver hoje, ele é um texto que vocês vão fazer um exercício, né? Então, se prepara aí, porque daqui a pouco, quando chegar nesse texto, nós vamos ler esse texto, vamos interpretá-lo encontrando sufixos, encontrando prefixos nesse texto, ok? E também utilizando as estratégias de leitura que nós aprendemos, se não me engano, salvo engano, primeira ou segunda aula que nós tivemos aqui neste curso, ok? Então, olha lá. Muitas vezes nos deparamos com uma palavra desconhecida e se fizermos o seu desmembramento, que é um termo que eu não havia utilizado anteriormente, mas nada mais é do que tirar o sufixo dali, não é? Nós podemos chegar ao seu significado, né? Sabendo qual é a origem daquela palavra, por abstê-la do uso do sufixo ou do uso de um prefixo, ok? Mas o que é mesmo prefixo? Vocês se lembram, né? Isso aí é tranquilo para vocês, afinal de contas, inclusive aí na escola vocês devem se lembrar de ter visto. Né? O prefixo é uma partícula que você adiciona à palavra antes do seu radical. Lembrando que o sufixo vem depois, o prefixo vem antes. E que vai alterar o seu significado. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro. Bom, aqui eu trouxe os exemplos para que nós possamos ver como é que vai funcionar isso na prática, ok? Bom, eu trouxe aqui, ó, por exemplo, temos a palavra honest, em inglês, honesto, ok? Um exemplo dos mais clássicos, né? Se acrescentarmos o prefixo des, ficamos com dishonest, que é desonesto, ok? Eu vou falar para vocês acerca da função desse prefixo des. Quando nós temos antônimos em palavras, quando uma palavra ela tem o sentido oposto, ou quando um determinado objeto que você está adjetivando não é dotado daquela propriedade, nós utilizamos o prefixo des. Por exemplo, conectar. Ele equivale ao quê? Ao des em português, ok? Então, conectar, certo? O verbo conectar. Se eu quero que esse objeto ao qual eu estou me referindo seja offline, eu desconecto, ok? Inclusive é uma palavra cognata, né? De origem grega ou latina, né? São sempre os cognatos. Connect, em inglês. O que acontece é que nós dobramos aí um N, não é? Em inglês. Connect. To connect é o verbo. Se eu quero dizer conectar, I say to connect, ok? Alright, so if I say
disconnect. Eu estou dizendo desconectar, ok? Isso é tranquilo, isso é sussa, é o mesmo exemplo que se aplica àquele que nós temos on the screen, aqui na tela, ok? Então, se acrescentarmos o prefixo this à palavra honest, nós temos dishonest, que é o oposto de honesto, ok? Aliás, vamos começar pelos prefixos de negação, pois eles são muito importantes. Alright, mate. Ok? Estou aqui praticando o meu sotaque australiano com vocês. Ok, mate. Let's check it out. Alright? Here we have negação. Aqui nós temos negação. Então prestem atenção. Todas as vezes que nós falamos de um substantivo ou um adjetivo qualquer, onde nós queremos estabelecer a ideia negativa, a ideia de negação com relação àquilo que nós já temos, os prefixos que vão aparecer ali, ok? São os que nós temos aqui na tela, ok? On, in, im, il, dis e ir, ou are, ok? Depende aí da situação, ok? Então, ó, o N, IN, IM, IL, DIS e IR. Estes são os prefixos que são colocados aí antes do seu radical para estabelecer a ideia de negação com relação à palavra que você tem, ok? Então a importância de conhecer e identificar esses sufixos como negação, ela é máxima. Ela não é uma importância mediana, ela é uma importância máxima. Por quê? Porque com base no que vem antes do radical que você já conhece, você sabe se a ideia expressa ali é uma ideia de afirmação ou uma ideia de negação com relação à palavra que você está lendo, identificando, presumindo, traduzindo. Aliás, o termo tradução, eu já disse para vocês que eu não gosto de trabalhar com o termo tradução, prefiro o termo equivalência, né? A equivalência que você vai dar na língua portuguesa com relação ao substantivo ou adjetivo que está sendo originado pelo emprego dos prefixos ou sufixos ali, ela se baseia no seu conhecimento com relação ao prefixo propriamente dito, ok? É aquela capacidade de você olhar e já identificar, opa, isso aqui é um prefixo de negação, essa palavra aqui está negando, não é? Por exemplo, real, a palavra real in English, in Portuguese, em português quer dizer o quê? Real, ok? So, if something is unreal, se algo é unreal, a ideia que está sendo explicitada ali é o que, pessoal? É a ideia contrária. É uma negação daquela palavra. Real, unreal. So, real e irreal. Aquilo que não é real, aquilo que não existe. Alright, we have a deal here, mate? Ok, very good. Então vamos lá? Para começar, vamos aí aprender a identificar esses caras. Eu trouxe aqui alguns exemplos, ok? I've brought some examples. And we're going to start with possible. What is possible? O que é possible? Em inglês, nós temos possible, que quer dizer possível. Você conseguiria pensar aí, olha só que possível, possivelmente seja uma palavra que você já conhece, com o emprego do prefixo. Quer tentar aí? Possible, possível. Se eu quero dizer que algo é o contrário de possível, I say that something is impossible, alright? Impossível, né? Conhecemos essa palavra, primeiro, por ser cognata, não é? Muito cognata, digamos, diga-se de passagem, e, inclusive, com a aplicação do prefixo, ela também continua sendo muito semelhante à que nós conhecemos na língua portuguesa, que é impossível. Alright. Okay. The next one is also a word that you guys know. A próxima também é uma palavra que vocês devem conhecer aí, ok? A palavra é capable.
capable, capaz, ok? Inclusive, nós temos aqui, ó, able. Do you remember able? Se lembra de able? Able quer dizer o quê? Able expressa a ideia de capacidade, alright? If you're able to do something, se você é capaz de fazer alguma coisa, you're capable to do. Você é capaz com essa palavrinha que nós acabamos de ver aqui também, né? Então, to be able to, você deve se lembrar disso lá da escola. To be able to é ser capaz. Capable é a palavra, é o substantivo capaz em inglês, ok? So, guys, here we have capable, capaz. Se eu quero dizer incapaz, pense em português. Simples assim. Incapable, incapaz, ok? So, why am I to desperate myself every time I see a word like this? Por que me desesperar quando eu ver uma palavra assim? Não tem razão, não é? Você pensa, procure sempre pensar simples, né? Inclusive quando você for presumir uma palavra em inglês, não tem por que se desesperar, não é? Se você tem uma dificuldade com aquela questão logo de cara, o que você vai fazer? Vai para a próxima questão, não é? Tenta identificar os elementos dessa questão que você está deixando ali o máximo possível para você poder ir para outra questão, resolvê-la sem problema, sem crise nenhuma, voltar fazendo esse filtro, esse reconhecimento de palavras que você conhece e fazer aí, e presumir, fazendo utilização aí dos recursos de prefixo e sufixo. Com certeza é uma dica que você vai se utilizar bastante aí, tá? Para não se desesperar na hora de encontrar a equivalência de uma palavra, ok? E com certeza vão haver várias palavras dessas que nós estamos vendo aqui, se não as mesmas que estamos vendo aqui, que você com certeza tem estudado naquele material, pelo menos você vai conseguir identificar os prefixos e os sufixos dessa palavra, chegando aí à equivalência que é necessário para interpretar o texto, ok? So, capable, capaz, incapable, incapaz. Very good. Let's move forward. One more. Here we have a loyal. Loyal in English is leal, ok? So, if somebody is loyal, se alguém é loyal, alguém é leal, ok? Não seria talvez uma palavra de simples dedução, né? Você vai falar, opa, isso aqui se parece bastante com o português. Se parece muito mais na leitura, inclusive, do que na estrutura, na estrutura da palavra, ok? But loyal is leal, alright? So, disloyal é desleal, ok? Lembrando do primeiro exemplo que nós vimos lá com dishonest, que eu disse que o emprego desse prefixo des é como se fosse o des em português, ok? Ocupado, desocupado, interessado, desinteressado, estabelecendo a ideia contrária, como nós vimos a ideia de negação, alright? So, loyal, leal, ok? Disloyal, desleal, very good. Bom, agora nós temos uma palavra de extremo, de muito fácil identificação, eu diria assim, por ser um cognato muito, muito perceptível, que é comfortable, ok? Exatamente, não é comfortable, alright? It's comfortable, algo confortável em inglês. Também pode ser visto como comfy, alright? Deixa eu dar aqui esse presente para vocês, né? Comfy is the same as comfortable. So, comfy, consegue ver aí? Está em vermelho aqui. Preto acho que destaca um pouco mais. Vou fazer uma bagunça aqui bonita para vocês poderem interpretar melhor. Aliás, visualizar melhor. Ok? So, comfy is the same as comfortable. Confortável. Alright? Ok, so, comfortable, confortável. Como é que eu diria que algo é desconfortável? Muito provavelmente você chutou discomfortable, mas não é sempre que isso acontece, não é? Existem
substantivos que são concretos e existem substantivos que são abstratos. Nesse caso, comfortable, nós utilizamos com uncomfortable. Well, Teacher Kenny, what if I said discomfortable? E se eu tivesse dito desconfortável usando this? Muito provavelmente você seria entendido por um falante nativo da língua, ok? Porém, a forma correta de se dizer desconfortável em inglês é uncomfortable. O que nos leva à conclusão de que é necessário que saibamos também aprender as estruturas de algumas palavras, não é? Por exemplo, uma vez que você aprende que a estrutura de desconfortável é uncomfortable, não tem mais como confundi-la com qualquer outra palavra da mesma origem. Ok? So, comfortable, confortável. Uncomfortable, desconfortável. Joia? E essa que nós vamos agora estudar aqui? Legal. Alright? Legal é legal em inglês. Se lembra que nós vimos lá os prefixos? O N, D-I-S, né? This, IL, IR. Bom, se aplica aqui a esse exemplo de substantivo que nós estamos vendo, né? Legal is something that is legal, alright? Well, se eu quero dizer o contrário disso, a negação desta palavra, obviamente, tal como em português, eu terei illegal, alright? Illegal is something that is the opposite of legal, alright? Aqui eu acrescentei o prefixo IL, ok? Qual é o critério que eu levo? Começou com L, eu vou acrescentar IL, começou com R, eu vou acrescentar IR. São coisas assim bobinhas, né? São elementos de fácil assunção daquilo que você vai empregar como correto no uso daquele determinado substantivo, ok? Tendo como base aí, única e exclusivamente, a estrutura que dá início a esse substantivo para poder empregar aqueles que nós vimos que são utilizados para negar, ok? Muito bem, avançando, nós temos em seguida agora um outro bastante conhecido que é rational, right? Rational, it's so simple, but so simple, que com certeza você já deduziu aí, e eu diria mais, você já deduziu de forma correta o significado. E qual é o significado? Rational, racional, como é que eu vou empregar um prefixo aqui? Qual seria ele? Já vimos, não é? Acabei de falar ali com o exemplo de legal, seria irrational, ok? É irracional, ok? The situation of incomes distribution in our country is irrational. A situação da distribuição de renda no nosso país é irracional, ok? Alright, let me criticize this country. Alright, so rational, racional, irrational, emprego do prefixo IR que nós já conhecemos e sabemos que é um elemento que indica negação nas frases. Very good. Bom, existe ainda o miss, que dá a ideia de algo errado, ok? Se você tem a palavra understand, por exemplo, que significa entender, é um verbo, não é? To understand. E você tem um misunderstanding, você tem uma má compreensão de algo, um mal entendido, ok? Estamos aqui ainda falando de negação. Vamos dividir as coisas aí, né? Não se trata exclusivamente de negação. Se trata de estabelecer uma ideia neste caso, ok? Por exemplo, todas as vezes que você vê este prefixo miss antes de uma palavra, seja ela qual for, um substantivo, um verbo, ok? Seja ela o que for, nós estamos falando de algo errado, ok? Alright? Este exemplo aqui é clássico, ok? Você deve se lembrar aí da música do Bon Jovi, né? Misunderstood, né?
Well, this song specifically trata de um mal entendido. Olha, I was misunderstood. Ok? Eu fui mal interpretado, eu fui mal entendido. Alright? So, miss é uma palavra que indica má compreensão de algo ou um mal entendido. Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Gostou da aula do professor Kenderson Araújo? Quer continuar assistindo? Então acesse o nosso site lacconcurso.com.br. Lá nós temos a melhor preparação do concurso do Banco do Brasil. Pode ter certeza, o nosso site é um site especializado em carreiras bancárias. Sabe quanto custa o nosso curso completaço? Apenas R$ 25 por mês, exatamente. Menos que R$1 por dia, você vai ter acesso a uma preparação top de linha. 10 mensalidades de 25, só aqui no Lá Concurso. Espero você.